Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema obtuso na clínica e na pesquisa atual, os infindáveis diagnósticos duplos de TDAH e autismo. E para isso eu escolhi um nome que acho bem sugestivo e provocador. Diagnóstico não é farofa. Por que esse título? Porque diagnóstico é algo sério e precisa ser feito de forma cuidadosa, sem misturar aí tudo em um só prato. O autismo e o TDAH, eles são dois transtornos do neurodesenvolvimento, mas cada um tem particularidades muito distintas. O autismo é um espectro muito amplo, que afeta aí a forma como a pessoa interage socialmente, se comunica e processa o mundo ao seu redor. Já o TDAH, ele é mais focado em questões de atenção, hiperatividade, impulsividade, e a nível neurológico, inclusive, eles têm sinais clínicos bem distintos. O problema começa, né, quando tentamos aí diagnosticar alguém usando uma só parte do quadro clínico. E é como pegar aí um ingrediente de uma receita e dizer que aquilo é o prato completo. Quando a gente fala, né, de interseção entre um autismo e um TDAH, nós estamos falando de alguns sintomas, né, que podem aí aparecer nos dois casos. Mas aqui vem o perigo. Se a gente olha apenas para esses sintomas comuns, ocorre o risco de fazer aí diagnósticos errados ou duplos erroneamente. Por exemplo, o autismo muitas vezes as pessoas têm dificuldade de atenção porque ela não está motivada socialmente ou por causa das disfunções sensoriais. E isso pode parecer com TDAH, mas não é. A baixa motivação social no autismo, por exemplo, não tem nada a ver com a falta de foco que vemos aí no TDAH. Ambos têm hiperfoco? Sim, mas são muito diferentes em outras características, né, associadas a ambos os transtornos quando a gente olha para fora da interseção. Da mesma forma, os problemas sensoriais no autismo, que podem causar uma hiperexcitabilidade ou flutuações no humor, podem ser confundidos aí com outro transtorno, por exemplo, o transtorno de humor. Mas, novamente, nós não estamos falando da mesma coisa. Diagnóstico não é jogar tudo no liquidificador. As estereotipias, por exemplo, que são aí comportamentos repetitivos no autismo, muitas vezes elas vêm sendo aí confundidas com toque. Só que no autismo elas servem aí para dar previsibilidade e controle sensorial, enquanto que no toque tem outra origem, muito diferente. Então qual é o ponto aqui? O ponto é que diagnóstico não pode ser feito olhando apenas para uma coleção de sintomas por meio da interseção. A gente tem que olhar para o quadro completo. Por exemplo, crianças com autismo, elas vão ter dificuldades de atenção, mas essas dificuldades, elas vêm aí de uma base sensorial, cognitiva, muito diferente do que vemos no TDAH. No autismo, a pessoa pode hiperfocar em um tema de interesse e ela ter dificuldade de mudar esse foco por causa da rigidez. Enquanto que o TDAH, o problema é sustentar essa atenção em qualquer coisa, especialmente aí quando a atividade não é estimulante. Além disso, a gente precisa lembrar que muitos comportamentos que vemos no autismo, como por exemplo as dificuldades aí com a atenção, conjunta em especial, e a comunicação não verbal, elas são fundamentais para entender o transtorno e não são apenas traços de outras condições clínicas como o TDAH ou, por exemplo, o transtorno do humor. E por favor, não restringir aí as suas avaliações à escala de autorrelato e heterorrelato. Uma pessoa sair com diagnóstico de TDAH por meio aí de uma escala de rastreio hiper breve, tipo a SNAP, é o fim de qualquer boa prática clínica. Então, né, diagnóstico não é farofa. Não é só pegar aí sintomas aqui e ali, misturar tudo como se fosse aí um prato único. Diagnosticar autismo e TDAH, por exemplo, né, não extingue aí as outras condições, exige um olhar cuidadoso, baseado aí numa avaliação global da pessoa, usando instrumentos validados, diversos instrumentos, olhando as suas características únicas, e por isso que precisamos ser criteriosos para não confundirmos aí comportamentos semelhantes, mas que têm origens muito diferentes.
Então, se você conhece alguém, né, que esteja aí passando por essa dúvida, lembre-se de que um diagnóstico precisa ser completo. Ele deve levar aí em conta todo o espectro de comportamentos e não apenas aí as interseções. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, né, e que deseja comentá-lo, por favor, fique à vontade. E aguardo vocês até o próximo vídeo. Um abraço.